Apvida acaba de inaugurar a terceira unidade para atendimento TEA. São 50 salas, diversos profissionais e especialidades para acolher os nossos clientes. Onde há inclusão, há vida. Onde há vida, há Apvida. Eu vou falar uma coisa só para vocês. O entusiasmo que me move, que me trouxe de volta ao nosso estúdio para manter mais uma conversa que eu tenho certeza será uma conversa muito democrática, muito transparente e também uma conversa através da qual muitas entregas, muitas revelações interessantes serão feitas e para todos vocês que nos dão o privilégio, e vocês são muitos, hein? Esse meu sorriso é de alegria e também de agradecimento por vocês nos estarem com a gente com tanta constância. Isso é que realmente nos empina. Hoje nós estamos voltando ao nosso trilho, né? Aos nossos trilhos, né? E tomando novamente o impulso para o nosso grande destino, que é justamente chegar num local que nos espera, mas enquanto seu lobo não vem, a gente conversa com grandes protagonistas, como o Dr. Anderson Freitas Fonseca, que gentilmente está aqui para abordar diversos tópicos interessantes e que eu sei vão despertar a curiosidade e motivar a permanência de vocês com a gente. O Dr. Anderson Freitas Fonseca, ele é advogado, ele é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB Nacional, é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amazonas, é professor de Direito Constitucional e Internacional, ele é coordenador da International Religious Liberty Association, a IRLA, e para a região noroeste do Brasil. Ele é membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro, mestre e doutorando em Direito, especialista na área de comércio exterior e analista político em diversos programas de rádio e televisão. Nós vamos cutucar aqui o doutor Anderson nessa questão das análises políticas. E ele é apresentador do programa Questão de Ordem na Rádio Onda Digital e autor de artigos publicados no Jornal do Comércio e Revista Cenário. E eu estou muito feliz que eu acabei de descobrir, porque ele também é um grande amigo da minha filha, a doutora Débora Amorim. Mas para mim ela é a Debbie. Seja muito bem-vindo, doutor. Que bom obrigado, que você veio aqui. Que legal. Um prazer estar aqui. Doutor Anderson, me diga uma coisa. Eu nunca vi tanta gente, e me incluo, tanta gente surpresa com o resultado aqui em Manaus, para a Prefeitura de Manaus, que determinou o primeiro turno para a Prefeitura de Manaus. Eu recebi pesquisas, inclusive vou dizer para o senhor como é que foi essa pesquisa. Um grupo de jornalistas contratou, né, o IPEN, o Instituto de Pesquisas Nacional, e no sábado, esse instituto renomado soltou uma pesquisa, e a pesquisa dizia o seguinte, que o segundo turno, e o percentual é incrível, daqui a pouco eu leio para o senhor, que o Davi Almeida estaria com o Roberto Cidade no segundo turno, e todo mundo lá atrás. Isso no sábado, doutor Anderson. Na véspera. E outras pesquisas sempre colocando. Teve uma, inclusive, que eu lembro muito bem, o Amon aqui e o capitão Alberto Neto lá atrás. Quando chega no domingo, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, o prefeito Davi Almeida no segundo turno com o capitão Alberto Neto. Aí ficou todo mundo, mas como? Agora, só para ilustrar ainda mais a minha pergunta para o senhor, todas as entrevistas que eu fiz com os candidatos à prefeitura e seus vices aqui, de forma individual, eu abria a entrevista dizendo: não votem em ninguém baseado em pesquisas, pesquisas são nuvens e pesquisas podem ser compradas e podem ser manipuladas. Todas essas entrevistas eu abri assim.
Me diga uma coisa, doutor. Como é que o senhor, como analista político, o senhor tem uma definição de como é que isso acontece? E toda eleição tem essa história que esses caras, parece assim que eles estão praticando tiro ao alvo e não acertam, como foi o caso aí da decisão dos dois que vão para o segundo turno aqui, para a Prefeitura de Manaus. É verdade, nós temos tido essa tendência, né? Eu acredito que uma tendência infeliz de ter sempre institutos de pesquisas que acabam levando aí, não sei em que metodologia, mas nomes que muitas vezes não se comprovam depois que realmente a realidade das urnas se impera, né? Alguns realmente já tinham colocado, quem sabe, mas ainda de maneira bem pontual e remota, a possibilidade de Alberto Neto, mas a grande maioria, inclusive eu me conto nisso aí, né? Muito embora a gente tenha tido acesso a algumas delas e conversado com algumas pessoas, mas a realidade da véspera era de um empate técnico ali muito próximo, Alberto Neto, Roberto Cidade, o Amon um pouco menos, mas ainda assim procurando, quem sabe, emparelhar isso. E por conta dos apoios de Roberto Cidade, né, ser o candidato do governador e tudo isso, levava-se naquele momento a consideração que seria ele, de repente, a estar aí nesse segundo turno. Mas, para de repente desmistificar todas essas coisas e também levar em consideração o fato de que muitas vezes as pessoas, principalmente aquelas que têm essa tendência na nossa capital de ser mais voltadas à direita, elas não respondem que a pesquisa tão diretamente assim e também não estão, quem sabe, nesse momento se expressando de maneira pública, de maneira mais contundente, né? Eu falo isso por conta do termômetro que houve também bem perto das eleições, que foi a motociata que o presidente Bolsonaro aqui esteve. Quer dizer, a vinda do próprio ex-presidente Bolsonaro pode ter influenciado isso? Pode ter influenciado. Nos bolsonaristas? Nos Você bolsonaristas. concorda que Manaus é uma cidade bolsonarista, da maioria? Eu concordo que é uma cidade de direita e que dentro direita, dessa né? direita existem realmente aqueles que acabam seguindo mais a questão de Bolsonaro, o que de repente vai ser um diferencial para este segundo turno, tendo em vista que o capitão Alberto Neto está sempre batendo nessa tecla de que ele é o candidato do presidente, tem o seu apoio, ele já veio aqui, deve vir novamente, para tentar justamente alavancar aí os seus números. Eu acho que Manaus ela já tem uma tendência, não é de hoje, de ser uma capital de direita, agora de uma direita bolsonarista, que vem, né, conseguindo aí, quem sabe, colocar os seus números quando é chamada para isso nas urnas, e nem sempre nas manifestações prévias, como a gente viu na motociata, muitos até falaram, olha, esperou-se tantas pessoas e veio menos, etc. Nos encontros, esperou-se tantas pessoas e veio menos. Pode até ter vindo menos em todos esses momentos, mas quando realmente foi necessário, esse eleitor se fez presente nas urnas. Tanto é que deu aí a resposta que deu e teve aí possibilidade de levar um segundo turno para o candidato da direita bolsonarista. Né? Lhe surpreendeu esse resultado? Como surpreendeu a mim, por exemplo? Eu já me incluo porque me surpreendeu. Me surpreendeu. Nós estávamos fazendo a cobertura disso, né? Eu estive presente na Onda Digital, estive presente lá no ZLZN, nosso amigo Jackson Nascimento que aqui está, estávamos ali comentando as urnas, o ponto a ponto, conforme estava sendo apurado e etc. E naquele momento, né, assim, no calor do debate, eu cheguei a mencionar, olha, tudo indica que é Roberto Cidade, tendo em vista os apoios que teve, etc. e tal. E quando a gente começa a ver, assim, de repente as urnas... Inclusive bocas de urna, né? Bocas de urna, exatamente. Que apontavam o Roberto Cidade como provável... Eu falo brincando, mas ao mesmo tempo falando sério, né? Eu digo que nas vésperas da eleição, o Instituto Anderson Fonseca foi às ruas ouvir a população para saber o que elas pensavam. Eu estive com alguns amigos, fui fazer o supermercado domingo de manhã, conversei com as pessoas que ali estavam e tal, e com a caixa que estava me atendendo, eu falei, posso te fazer uma pergunta aqui rapidinho? Você vai votar em quem? Ela ficou meio assim, eu digo, olha, eu não quero te fazer propaganda de ninguém, eu só quero saber o que você pensa, que você vai votar em quem? E aí ela estava ainda se decidindo entre Davi Almeida e Roberto Cidade. Eu perguntei, isso daqui é mais ou menos o pensamento dos teus colegas e tal, como tinha alguns perto, o pessoal ali empacotando e tal, falou, não, realmente, a gente está um pouco dividido, etc. Por que vocês estão divididos? É porque o Davi Almeida tem a questão do auxílio, que não se falou na campanha e parece que ele retirou e tal, e o Roberto Cidade está dizendo que vai dar um auxílio permanente e tal e coisa, fora a questão da violência com a guarda municipal, etc. Falei, ok, interessante, um bom ponto de vista isso daí e tal. E aí fui conversar com o dono do estabelecimento, que estava ali com alguns amigos, fiz a mesma pergunta. O feedback já veio diferente, veio Davi Almeida também, mas Roberto Cidade. E eu fiz a mesma pergunta, na estimulada, né? Sim. Na pesquisa estimulada. Eu digo, mas por que Roberto Cidade?
alguns me responderam, à direita, assim, assado e tal, e um camarada me respondeu assim, olha, eu não ia votar nele, mas a minha esposa vai votar nele por conta da professora Maria do Carmo. E aí eu vou seguir essa tendência dela também. Eu digo, olha, interessante esse ponto de vista, mas nem tanto por conta do candidato que está na cabeça da chapa, mas porque ele fez... ela é empresária, ela sabe que é do que a gente passa e tal, ele é empresário também, então sabe onde o sapato aperta, vou votar nele por conta dessa situação. E eu fiquei com aquela informação, na hora da apuração ali a gente conversando, falei sobre isso e falei, olha, assim, se for depender um pouco aí do que a gente está sentindo, tudo indica que vai ser Roberto Cidade. Agora ninguém esperava que realmente esse eleitorado bolsonarista que estava silente, né, até então, desse essa resposta contundentemente nas urnas. O que o senhor acha? Agora eu vou lhe colocar algo que eu levantei junto aos meus pares jornalistas. Conversei com alguns ainda no domingo e interessante que mais de 3 vezes foi colocado para mim o escândalo em Parintins. Sim. Humberto, por causa desse escândalo em Parintins, né, e o resultado do escândalo, 3 secretários foram exonerados. 6 secretários do governo Wilson Lima exonerados. E uma outra coisa muito interessante que outro jornalista levantou para mim. Os dois, né, tanto o Davi Almeida quanto o Roberto Cidade, não foram 2 últimos debates, da TV A Crítica e da TV Amazônia. Então eu acho que isso vai prejudicar muito o Roberto Cidade. Quer dizer, são leituras que agora a gente vai somando, né, como prováveis razões para que, de repente, um faturamento do capitão Alberto Neto tenha acontecido em decorrência disso aí. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que esses fatores realmente foram levados em consideração, tendo em vista exatamente a ausência de ambos nos debates. Eu procurei também dizer isso nas oportunidades que fui perguntado, dizendo, olha, para um candidato que diz que está pronto e para um outro que diz que quer continuar e que tem propostas boas para a cidade, se furtar ao debate numa arena em que vai ser, quem sabe, o desafio mais simples que ele Doutor Anderson, essa é uma análise que o eleitor naturalmente pode fazer? Com certeza. Eu acredito que alguém já fica pensando assim, mas por que ele não foi? Né? Fica sempre aquela indagação, por que não foi? Está querendo esconder alguma coisa, não quer perder ali, quem sabe a linha, alguma coisa nesse sentido. Ambos disseram, né, principalmente o prefeito, que era muita violência, muito ataque, etc. e tal. Em que pese não se tenha que estar atacando ninguém em debates políticos, mas, de alguma maneira, o candidato tem que estar preparado para poder responder a essas questões. Né? Logicamente que ninguém quer que alguém seja violentado, que tenha ali uma cadeira sendo atirada, coisa dessa natureza. Mas, eventuais indagações que sejam mais contundentes, questões que você tenha que responder, inevitavelmente nós estamos diante de um prefeito que tem uma série de circunstâncias neste exato momento acontecendo, 2 CPIs, uma série de investigações, Ministério Público, TRE, etc. e tal, sabe que também essas perguntas viriam ou por parte da imprensa ou dos seus candidatos opositores. E aí, se furtar a dar respostas acerca desses assuntos, acaba levando com que, pelo menos parte do eleitorado, pense assim, olha, vamos levar ele para o segundo turno, porque daí não tem para onde fugir, né? São 2 candidatos, os debates que tiverem, se um faltar, vira palanque para o outro. Então, não vai ter muito como estar ausente ali, a não ser que realmente se assine embaixo ali, que vai se deixar correr a coisa sem a participação, né, das suas propostas, das suas falas, dos seus debates, enfim, para tentar convencer esse eleitorado. Então, realmente, eu acredito que esse fator acabou pesando um pouco, o quanto não sei dizer, mas que realmente isso daí foi um fator que influenciou neste momento, tendo em vista exatamente o fato de que nós tínhamos os representantes de 2 grandes máquinas, né? O Davi Almeida, obviamente, à frente da prefeitura, e o Roberto Cidade, que tem todo o apoio do governador, todo o apoio do governador, da Assembleia Legislativa por ser presidente, e aí entra, inclusive, no que você mencionou, a questão dos secretários. Eu acredito que isso prejudicou também, que foi logo à véspera, né? Ali das divulgado numa coletiva com a imprensa, quer dizer, o escândalo foi divulgado de uma forma assim, né? Em que pesa tenha sido no interior do estado, né? Mas a coletiva foi transmitida via internet para todo mundo, para os jornalistas. Exatamente. Inclusive, acho que até o Jackson estava por lá, quer dizer... Isso demonstra, inclusive, assim, um outro fator, que é um índice de rejeição que se tem ao governador do estado, ao Wilson Lima, que acabou, quem sabe, colando aí com mais essa questão aí do que aconteceu com os secretários e fez com que o seu candidato ficasse em 4º lugar. Doutor, a gente... fechar
esse assunto. Me diga uma coisa. O segundo turno é uma nova eleição. Tudo é zerado. Tudo é zerado. Zerou. Não interessa o que aconteceu ontem. O lance é a partir de hoje. Me diga uma coisa. A iniciativa do debate é de cada uma das emissoras. Você acha que se a TV Amazonas e a TV A Crítica fizerem um debate só com os dois, o prefeito Davi Almeida não iria para do segundo turno? Levando em consideração que é uma nova eleição, lógico. Estou esquecendo o que aconteceu. Lógico. E uma outra coisa que eu quero lhe perguntar. O senhor acredita, como analista político gabaritado, o senhor acredita que o candidato que perdeu, ele tem o poder de influenciar o seu eleitor para transferir o seu voto para um dos dois que estão no segundo turno? E isso ocorre? Isso é factível? Então, vamos por partes, né? Primeiro a questão que você mencionou nos debates. Eu acredito, pelo menos o prefeito já disse isso, que ele vai estar em todos os debates, vai ser convidado para as sabatinas, claro, etc., estará presente. O capitão Alberto Neto já demonstrou e esteve, né, na campanha do primeiro turno em todas as oportunidades que foi chamado. Nos debates, nas sabatinas, nas conversas, enfim. Então, só perde aquele que realmente não se quiser colocar à disposição para esse tipo de situação, de poder realmente responder as questões da imprensa, responder a questão um do outro, né? Obviamente de maneira acordada, respeitando os espaços e tudo mais, né? Então, acredito que eles vai ter que mudar aí de pensamento se não quiser perder uma fatia considerável aí do eleitorado, né? Senão, novamente, vai acabar virando palanque para o candidato oposto a fazer ali as suas propostas e colocar os seus pensamentos. No que diz respeito a eventuais alianças, a gente tem que parar para imaginar algumas coisas, e aí eu também coloco nesse cômputo, muito embora, né, o prefeito inclusive já tenha mencionado nesse sentido para que não se traga este fenômeno, há uma tendência de, entre aspas, aqui nacionalizar esse debate, né? No seguinte sentido, já se tem muito dito que prefeito da cidade, Davi Almeida, ele é o candidato do Lula, né? Muito embora tenha tido o candidato próprio que era Marcelo Ramos, etc. e tal, mas ele é o candidato do Lula, ele tem o apoio dos dois senadores, do Omar Aziz e Eduardo Braga, essa coisa toda. E o Alberto Neto tem batido muito de frente desde sempre. Eu sou Bolsonaro, o presidente está comigo, nós somos Bolsonaro, etc. e tal, você votando em mim, você está votando no Bolsonaro, essas coisas todas. Então, nesta bipolarização, né, nesta nacionalização do debate, fica um pouco complicado, quem sabe, aí essa questão das alianças. Por quê? Por uma questão de coerência, se isso realmente se representa, né? Marcelo Ramos, que é do PT, deveria naturalmente apoiar o prefeito da cidade, né? Mas com ele teve aí uma série de situações no primeiro turno que foram de combate, foram de críticas, foram de uma série de situações que fica um pouco complicado de fazer essa adesão agora, né? Temos que lembrar também que o eleitorado do PT é aquele eleitorado mais ideológico, né? Aquele que leva mais à frente ali a questão dos ideais do partido, etc. e tal. Se realmente há uma movimentação nesse sentido, eu acho que internamente causa ali uma série de situações um pouco desagradáveis. Você acha que pode aumentar então o número de indecisos da mesma forma que estava ocorrendo no primeiro turno? O que é natural, creio eu, é de repente tentar ali conquistar a mão Mandel para um lado ou para o outro. Penso eu que existe uma tendência natural de ele apoiar, ou pelo menos não interferir, mas se inclinar mais para o lado do capitão Alberto Neto, por uma série de razões. E nós sabemos, ele foi vereador e foi uma voz contrária ao prefeito durante todo o seu mandato. Então, se ele for manter uma coerência naquilo que ele vem fazendo, e lembrando também em consideração o fato de que, embora deputado federal, ele foi um deputado federal /vereador, ele não deixou de falar das coisas aqui da cidade. Sem dúvida. Falava do buraco nas ruas, do asfalto e tal. Então, batia muito. Então, se ele vai manter a coerência que ele tem até aqui, que eu acredito que mantenha, é muito complicado que ele pegue e apoie Davi Almeida. Pode ou ficar neutro, ou naturalmente se inclinar aí para dar o seu aval para Alberto Neto, né? E aí nós vamos a Roberto Cidade. Roberto Cidade, que tem ali o apoio do governador, fica numa situação um pouco delicada no que diz respeito a isso, porque com ele leva-se não só o fato de não ter conseguido conquistar votos suficientes para estar no segundo turno, como tem colado a ele a figura do governador, que tem uma rejeição significativa em cima dessa questão que a gente acabou de falar aqui de escândalos no interior e etc., que podem prejudicar, mas tem um trunfo nessa história toda, se ele ficar, quem sabe, neutro, mas o seu vice, que é o Coronel Menezes, de repente der ali o seu apoio para tentar, quem sabe, unificar mais a direita
e, por que não, né, cair nas graças novamente do presidente Bolsonaro, tendo em vista que houve uma cisão, isso foi claro, né? Indiscutível. E aí agora é um momento, de repente, de fazerem as pazes, dizendo, olha, tudo bem, o que é passado passou, estou voltando vamos aqui, zerar tudo, vamos zerar tudo, etc. e tal. O que acaba atraindo aí, quem sabe, este apoio, que é bastante significativo, né? Porque tem realmente uma parcela da direita que está com ele, e ele tem uma filha, deputada estadual, né? Correto. Que acaba, de repente, também sendo um trunfo nessa conversa toda para poder agregar mais votos. É o que eu analiso neste exato momento. Agora, é importante que se diga também, né? Na política a gente sabe, nós temos aí muitas surpresas, pode acontecer muita coisa, inclusive nada, né? Como a gente sempre fala brincando, mas com um fundo de verdade. E também as análises são feitas, eu sempre tenho dito isso. Nós comentamos um filme olhando para uma foto. A foto de hoje, de repente, indica isso. Amanhã ou depois, pode ser que alguma coisa aconteça e essa configuração como as nuvens, se rearruma. Como as nuvens, exatamente. Mas, de novo, se a gente tiver um mínimo de coerência nos discursos que foram feitos, Marcelo Ramos parece, inclusive, estar em Brasília para ter aí maiores informações da base, né, do presidente Lula e tudo mais, para saber como é que vai ficar aí a questão dos apoios. Vamos ver como é que isso se configura, mas se mantiverem ali uma coerência nos seus discursos, existe uma tendência natural, como mencionei, de Amon ser um pouco mais inclinado ali para o capitão Alberto Neto, de repente nem por conta dele, aí entra de novo o fator Maria do Carmo. Né? Que pode ser a ponte para fazer essa aproximação. Hoje, um grande amigo me falou pelo telefone, ele sabia que eu viria aqui para nós conversarmos, ele falou, Humberto, pergunta para ele que se agora no segundo turno, na verdade, para os dois, só não vale perder. Só não vale perder. Eu estou fazendo esse comentário em cima dessas considerações. Né? Tipo, o Amon pode fazer isso, o Marcelo, mas para os dois, no segundo turno, só não vale perder, né, doutor? Só não vale perder, e eu acredito que mais do que isso, se existe um fator de só não vale perder, essa responsabilidade, vamos chamar assim, ela pesa mais para o prefeito da nossa cidade. Se você parar para fazer uma análise rápida aqui, né, todos os demais candidatos, eles já têm alguma outra coisa que os ocupa, né? Roberto Cidade é deputado estadual, presidente da Assembleia. Então ele perdeu as eleições, ele vai continuar presidente da Assembleia, vai continuar deputado estadual. Amon Mandel é deputado federal, né? Está ainda aí no meio do mandato. Ele perdeu as eleições, ele continua deputado federal. Alberto Neto também é deputado federal no segundo mandato, conseguiu aprovar leis, etc. e tal. Se eventualmente ele perder, ele volta para a Câmara, né? Volta para Brasília. Maria do Carmo tem todo um trabalho feito à frente da FAMetro, tem o Hotel Tropical aí para ser inaugurado, tem muito trabalho aí pela frente, volta a tocar as suas questões aí empresariais. Davi Almeida, se perde essa eleição, ele não tem nenhum outro mandato que o segure, vamos dizer assim, e também não tem nenhuma outra, aparentemente, atividade que vá lhe dar aí, quem sabe, possibilidade de pensar alguma coisa em 2026. A única coisa que tem nesse instante são aqueles que estão ao seu redor e um irmão na Assembleia, que tem tido até aqui, convenhamos, uma atividade ali um pouco aquém daquilo que é esperado. Então ele fica realmente numa situação, quem sabe, um pouco mais delicada, e para ele, penso eu, é uma eleição mais do que não vale. O risco de ir para o Balatal. O rei de Balatal, é verdade. Só o prefeito. Exatamente. Enquanto seu nome não vem, até a próxima eleição. Até a próxima eleição. Ele está no Balatal, descansando. Manter, quem sabe, o seu nome, né, ativo na política, etc. e tal, sem o cargo, todos nós sabemos aqui, é muito mais complicado, né? Muito mais difícil, principalmente para uma eleição de 2026, que é geral, que você vai votar para prefeito, vai votar para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. E aí pode ser que haja uma desidratação, não sei, né? E aquele sonho que de repente era de ser governador tenha que se contentar a ser deputado estadual, deputado federal, enfim, qualquer outra coisa aí, porque realmente a conjunção das estrelas não foi favorável. Então só não resta, como eleitores, a gente ficar de olho aí nas pesquisas, acompanhar as pesquisas. Dos desenvolvimentos das ações, dos debates e tudo mais. Exatamente. E é dia 27, né, a eleição? Exatamente. E aí no dia 27, às 5 horas da tarde, a gente vai saber. A gente já vai saber. Quem é o novo prefeito de Manaus. Exatamente. Doutor Anderson, me diga uma coisa. Veio um camarada aqui, um economista, e fez um relato que me deixou preocupado de que realmente
a questão da profissão do economista está passando por uma fase que é difícil, a colocação no mercado, a inserção, e né? a vocação parece que não tem se manifestado muito nos jovens. Já teve até curso de economista, de economia, que foi fechado por falta de alunos. Me diga uma coisa, na questão dos advogados, o senhor acredita que qualquer advogado, seguindo a trilha certa, fazendo o que é certo, desenvolvendo o seu talento de uma maneira toda baseada no seu conhecimento da lei, da sua evolução e tudo mais, qualquer advogado pode ter sucesso? O sucesso está aberto por um grande número, porque o número de advogados e continuam saindo da universidade. Sim. Como é que está essa questão hoje do campo de trabalho, né, para os advogados, os novéis e os que já estão têm uma estrada, no campo com estrada e etc. Como o senhor analisa a realidade hoje dos advogados na cidade de Manaus? O senhor recomendaria seja um advogado, vá para a universidade, vá para e você tem um sucesso garantido? O senhor faria isso? Olha, eu respondo inclusive utilizando aqui de uma passagem, né, que é muito conhecida pelos advogados, Eduardo Culturi, que escreveu os mandamentos do advogado. No 10º mandamento ele menciona, né, que tem a advocacia em tamanha importância que o dia que teu filho te perguntar sobre o que deve fazer da sua vida, você terá com toda a tranquilidade do mundo a possibilidade de dizer para ele: se torne um advogado, que é uma profissão honrada, enfim. Então eu acredito muito nisso ainda, em que pese o fato de que realmente o mercado... Por que ainda, doutor? Porque realmente nós estamos uma profissão que infelizmente perdeu nos últimos tempos o respeito, perdeu infelizmente aí a importância que tinha em tempos antepassados, aí, né, em priscas eras, como a gente costuma dizer, né? Sim. Nós tínhamos aí realmente uma vanguarda da advocacia que era muito mais pungente, era muito mais presente, era muito mais próxima dos anseios da sociedade, era muito mais próxima das causas, não só das causas particulares de cada um ali nos fóruns, etc., mas das causas sociais, né? Se você para prestar atenção nas grandes manifestações do nosso histórico enquanto país, teve presença de advogados ali presentes, atuantes, sendo uma voz sempre a ser ouvida, né? Daí a criação do IAB, que é o primeiro instituto que organizou os advogados do nosso país, que depois deu a origem à OAB, né? E nos últimos tempos, infelizmente, nós não temos visto isso. O novel advogado ele entra hoje no mercado realmente numa situação muito aquém daquela que era realmente tida como ideal para que ele pudesse desenvolver ali as suas habilidades, para que ele pudesse ali desenvolver, quem sabe, a sua profissão, né? E para o outro extremo, como você perguntou, aqueles advogados que já têm um pouco mais de estrada, né, acabam se deparando com uma série de desafios no que diz respeito à tecnologia, no que diz respeito ao atendimento, no que diz respeito ao acesso à justiça, que infelizmente também tem dificultado aí as suas atividades. Tem colegas advogados com um pouco mais de estrada, né? Meu pai é advogado, completou 80 anos de vida agora bem recente, né? Lindamente. E graças a Deus, é com ele que tive essa vontade, né, e vocação para seguir a advocacia, mas hoje a gente conversa a respeito disso e ele fala: meu filho, isso aqui porque para mim é um sacerdócio, eu nasci para isso, etc. Mas eu vejo as dificuldades, graças a Deus ele não precisa mais, está aposentado, enfim, pode tocar a vida, mas se dependesse única e exclusivamente, né, de estar ali realmente ainda dependendo de processos, de fórum, etc. e tal, é muito desgastante, né? E aí muitos outros colegas que infelizmente não têm essa mesma condição acabam ainda se submetendo a essas coisas. Sim. Porque realmente tem que procurar manter ali a sua subsistência. Mas a insatisfação é presente, isso daí é inegável também. E então, tem que se levar em consideração que o papel do advogado é primordial na vida de todos os cidadãos, todos nós, e cidadãs e a própria justiça. Sim. Né? Tem os advogados, agentes que a completam, que dão definição a ela, inclusive. Sim. Você parar para pensar que, inclusive, na época da pandemia, quando nós estávamos em lockdown, aquela coisa toda, as atividades que puderam ainda ter livre trânsito, né? Obviamente, das áreas da saúde, então médicos, enfermeiros, etc., que estavam ali no próprio atendimento, na linha de frente de combate à Covid, mas órgãos de segurança e os advogados.
Doutor Anderson, quem sai da universidade e não faz o exame de ordem é bacharel. Em direito. Quem faz o exame de ordem na OAB, aí sim se torna um advogado. Mas se não pagar lá a anuidade direitinho, e eu fiz um levantamento agora, que a inadimplência, o número de advogados que não pagam a sua anuidade agora, hoje. É bem alto, é significativo, então esses advogados não estão exercendo, porque se não pagar, não exerce, tem que pagar, etc. Pois é, Me diga uma coisa, qual é a análise que o senhor faz da OAB, da atuação da OAB na vida dos advogados como um todo? Hoje é uma realidade muito distante daquela do ideal. OAB, né? É Ordem dos Advogados do Brasil, minha gente. Exatamente. Seccional Amazonas. Pronto. Seccional Amazonas, para deixar mais bem certo, claro. Né? Muito embora exista realmente também uma insatisfação no nível nacional, mas vou me ater aqui ao nosso condado, né, que é o Amazonas. Existe, quem sabe hoje, né, uma insatisfação muito grande e um distanciamento muito grande da OAB com a realidade de todos os advogados. Sejam mesmo? Eles iniciantes, sejam eles mais maduros. Pra você ter uma ideia, o senhor considera um grande número? Um grande número. Isso reflete, inclusive, no que a gente está falando aqui, que é justamente a questão da inadimplência. Né? Você para pensar assim, que os colegas advogados eles têm que manter realmente a sua OAB em dia, como a gente fala, né? O pagamento da sua anuidade, que afinal de contas é com essas verbas. A OAB não recebe verbas públicas, né? Ela é um órgão, uma autarquia especial, que tem ali a sua atividade, tem a sua importância, é destacada nas suas atividades, né, até por questão de lei, e que se alimenta, vamos dizer assim, das contribuições dos seus associados. Então, são as nossas anuidades, dentre outras coisas, né, taxa disso, daquilo, etc. e tal, que faz com que nós tenhamos caixa para poder ter as nossas atividades. E se você para olhar, né, nesse número que você mesmo levantou, nós temos hoje uma inadimplência que corre a quase 51%, ou seja, bem maior. Sim, é isso. Né, do que se esperava de colegas advogados que não conseguem pagar a sua anuidade e que, não obstante a isso, ainda embaixo do radar, vamos dizer assim, tentam atuar, tentam ainda fazer a sua atividade, ganhar o seu pão e por aí vai, para manter-se, para ter a sua subsistência, para num segundo momento, se sobrar ali um pouquinho mais, conseguir pagar a sua anuidade. Né? Então, realmente, é uma situação, é um fenômeno, né? Não deixa de ser um fenômeno a ser visto. Né? É uma situação que temos encontrado, eu tenho conversado às vezes pelos fóruns aí com colegas advogados novos, né? Bem recente agora, no mês de agosto, bem a propósito, nós tivemos o mês da advocacia com uma série de festividades. Né? Uma festividade que é tradicional é a feijoada da advocacia. Para a feijoada da advocacia, você não compra o ingresso, você ganha a sua pulseira, né? Porque está incluso naquilo que você já paga anualmente. Então você tem direito, geralmente, a uma pulseira para você e para um acompanhante, limitados e tal, por conta do espaço, etc. e tal. Basta que você comprove que você está em dia e você vai lá e recebe. Conversei com alguns colegas mais jovens, né? Diz, e tal, vamos nos ver lá no dia da feijoada, etc. E assim, 2 vieram para lá comigo com até um pouco de vergonha, assim, de doutor, a gente não vai para feijoada e tal. Eu digo, por quê, rapaz? Acabou a pulseira, a gente tenta lá, vamos lá conseguir. Diz, não, doutor, a gente está com a anuidade atrasada. Olha só. E a gente não está em dia e tal. Aí eu perguntei um pouquinho mais, mas quando é que vocês começaram? Não, vou completar 1 ano agora de advocacia. Eu encontrei com eles no fórum, né? A gente está aqui tirando o espelho de processo para ir despachar com o juiz, porque eu dependo deste alvará aqui para pagar algumas contas e, se sobrar, eu vou pagar pelo menos a primeira parcela da minha anuidade. E isso foi no mês de agosto, né? Quer dizer, o colega já teve aí... Você acredita que um número considerável de advogados, ainda novéis, né, como esse aí, estão nessa situação também? Eu acredito que uma grande parte se encontra nessa situação. Doutor Anderson, me diga aqui uma coisa. Eu me lembro, devido a esse tempo todo que eu tenho de bancada, com muito orgulho, porque isso é a minha vida, que as eleições na OAB eram acontecimentos discretos, e os advogados se reuniam e votavam, aí de repente a imprensa vinha e tomava conhecimento que o novo presidente da OAB. Mas de uma época para cá eu comecei a perceber, né? Um desses bufês era alugado, aí ia toda a turma que torce por um candidato, um outro buffet era alugado e estava todo mundo lá, festa, assim, um festaço, e isso tudo campanha. Sim. Então eu comecei a perceber que
a eleição para o presidente da OAB começou a criar um volume assim de, né, e bifetal, e campanha como uma campanha política, né, de candidatos aí para a prefeitura. E me diga aqui uma coisa. Eu me lembro o Dr. Choi, né, que teve campanhas acirradas, o Jean Cleuter, o Dr. Jean Cleuter, que teve uma campanha acirrada, etc. O senhor acredita que, salvo engano, é agora em novembro a eleição novamente para o presidente? 19 de novembro. 19 de novembro. O senhor acredita que esse padrão, esse tipo de eleição vai ocorrer novamente com candidatos, novos candidatos? Vai ver o Jean Cleuter vai para a reeleição? O que o senhor pode nos dizer sobre o que pode acontecer dia 19? Espero, sinceramente, que não aconteça isso, até porque, diga-se de passagem, aqui vai uma crítica realmente mais contundente nesse fato, é que essa questão de serem buffets e festas, etc. e tal, acabou se reproduzindo na gestão. Uma gestão que foi conhecida mais pelas festas que deu. Gestão festiva. Uma gestão festiva, muito embora não se tivesse tanto assim a comemorar, mas uma gestão que é mais conhecida pelas festas que deu do que pela sua atuação em prol do advogado, da sociedade, enfim. E aí, assim, nós ficamos, como você bem mencionou, em algumas últimas eleições, muito polarizado nessa questão de quem dava a melhor festa, né? Então, alguém festa aqui, festa ali, churrasco aqui, churrasco ali, encontro ali, encontro ali. Eu não sou contra nada disso, eu acho que é importante você solidarizar com os outros, né? Celebrar, etc. e tal. Mas, no que se diz respeito a escolher o representante de uma instituição e tão importante como é a OAB, eu acredito, até por uma questão de dever que nós temos como advogados, nós cedermos espaço para o debate de ideias, as propostas, as sabatinas, por que não, com os colegas, com a imprensa, com a sociedade, para saber quais são realmente as intenções, para saber realmente se é possível fazer o que se está comprometido ali a fazer, quais são os anseios da classe, da sociedade, porque do contrário, se for só para a questão de festa, eu tenho falado brincando, mas brincando a gente fala até a verdade, né? Sim. Tenho dito assim, se for para uma questão de festa, a gente vai lá, contrata uma grande empresa, né, de celebrações de festas, etc., traz um artista internacional, faz ali uma grande chamada, né, todo mundo fica feliz, ouve ali, bebe, etc. e tal. Digo, olha, esse aqui vai ser meu presidente porque ele trouxe um artista internacional. Agora o senhor despertou a minha curiosidade de repórter. Me diga uma coisa, pelo que eu sei, a diretoria toda, e são 73, né? A diretoria gente que não é brincadeira, é por aí, né? E o presidente e o vice-presidente da OAB, eles não têm salário, eles são voluntários, ninguém recebe nada, não é isso? Na verdade, ninguém de onde vem essa grana para esses investimentos nesses bufês? O senhor que me despertou agora essa curiosidade. Nas pré-campanhas, né, eu acredito que venha da colaboração de todos aqueles que, né, comungam do mesmo ideal, são do mesmo grupo. Depois que se está lá dentro, essas coisas que acabam acontecendo vêm do nosso caixa, né? Okay. Então, o senhor não pensa em se candidatar para presidente da OAB, doutor? Penso sim. Não só penso, como estou me inclinando aí a esse desafio. Estou querendo colocar... O que quer dizer estou me inclinando? Eu estou traduzo. Estou me colocando como nome nessa eleição para ser uma via alternativa a essas circunstâncias que nós temos encontrado. O senhor está anunciando então uma candidatura? Primeira mão aqui. Primeira mão. Olha! Exatamente. Eu acho que já chegou o momento de nós resgatarmos a dignidade da advocacia, o respeito pela advocacia. Chegou o momento de nós termos uma gestão mais profissional, menos política nesse aspecto. Chegou o momento de nós darmos ouvido àquelas situações que ficaram, de certa forma, esquecidas ali no passado, do jovem, daquele que está há mais tempo, né? Nós temos condições para isso, existe verba, existe uma série de situações aí que, infelizmente, até o momento, não foram ali devidamente alocadas, né? E se nós não tivermos neste instante a possibilidade de enxergar isso e dar um passo para uma transformação, nós iremos regredir 50 anos nas vitórias que tivemos enquanto classe no âmbito nacional, no âmbito mais amplo aí. Nós somos uma classe que tem previsão constitucional, né? Os médicos são importantes, os engenheiros são importantes, os jornalistas são importantes, todos são importantes. Mas a Constituição, que é a mãe de todas as nossas legislações,
guardou um espaço muito especial para a advocacia, tendo em vista inclusive a responsabilidade, o respeito e a atuação que teve naquele instante histórico do nosso Brasil, da nossa vida, né? Ali a questão das diretas, a questão da abertura política, a questão da constituinte, tudo isso. Então acabou ganhando esse status. E hoje, penso eu, infelizmente, não tem se vivido à altura dessa responsabilidade constitucional que nós temos. É necessário realmente nós repensarmos os nossos caminhos, é necessário darmos um choque nessa circunstância e entender que nós não somos uma grande casa de festas. Nós somos, sim, uma entidade, uma instituição que tem um relevo, tem um peso social que deve ser ouvido. Hoje você não ouve mais, como se tinha na década de 80, por ali, aquelas perguntas que geralmente nós ouvíamos, né? E OAB, cadê a OAB? A OAB já falou alguma coisa sobre isso? Qual é o papel da OAB? Né? A OAB já se pronunciou. Não se ouve mais isso? Hoje não se ouve mais. Você ouve, e eu tenho dito inclusive isso a ele, né? Um grande mérito do Dr. Rafael Barbosa, que é o defensor público geral, né, da nossa Defensoria Pública aqui do Estado. Eu falo, Rafael, hoje eu ouço muito mais, né, nos meios de comunicação, nas ruas, na sociedade, exatamente isso que antigamente era da OAB, sendo dito assim, cadê a Defensoria? A Defensoria já se manifestou, a Defensoria já teve uma nota, a Defensoria já fez alguma coisa, a Defensoria foi chamada. É importante, é relevante. Nós não o senhor está dizendo então que a OAB está calada, doutor? Ela está quieta? A OAB está em um silêncio assim, retumbante, né? Um silêncio gritante nos últimos anos. E é necessário que ela saia e que possa se dar, então, vez e voz à advocacia novamente. Eu vou falar uma coisa só para vocês. Vocês acabam de testemunhar o lançamento de uma pré-candidatura. Pré-candidatura. É o lançamento de uma pré-candidatura inesperada por nós, mas que, como eu disse no início, em primeiríssima mão, né? Como eu disse na abertura desse nosso encontro, dessa nossa conversa, ele faria entregas e revelações, e olha só. E detalhe, hein? Detalhe, vou falar isso na frente de um advogado. Nós não combinamos nada. Não foi nada combinado. Eu vou dizer, já combinou. Olha aqui o dedinho. Nananina. Doutor, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Que legal que nós temos já um advogado renomado como o senhor, já se preparando para fazer o lançamento da sua pré-candidatura à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. Parabéns. Eu que agradeço. Parabéns agradeço e obrigado. Muito espaço. Espero poder voltar aqui quando nós estivermos já em campanha para falar, sim, das propostas. Voltará. Nós temos entrevistado os candidatos à presidência. Eu vou voltar a entrevistar todos. Eu acho importante. Nós vamos entrevistar todos. Todos para que se possa realmente ter uma eleição que, penso eu, é necessário que se tenha ouvindo realmente de cada uma as propostas. Sim. Ouvindo os seus pensamentos. Agora vocês têm que correr, doutor, 19 de novembro. Estamos correndo. Estamos hoje o quê? 7 de outubro? Hoje é 7 de outubro? Tem que correr, né? Estamos correndo. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço muito legal mais uma vez. Muito conversa. Bom te conhecer pessoalmente. Já lhe conheço através da nossa querida Débora, né, uma grande amiga. E aí, já até mencionei, vou botar com teu pai lá hoje. Pronto. Abraço nele. Eu vou mandar a cópia dessa entrevista para ela. Por favor. Tá, muito obrigado. Vamos em frente. E agradecer publicamente ao Jackson Nascimento, que não mediu esforço, não me deu comportamento, nada para que a gente pudesse concretizar esse nosso encontro. E, gente, por hoje é só. A gente agora parte para se preparar para um novo encontro com outra grande personalidade, outro grande protagonista na cidade de Manaus. Até a próxima vez, então. A Apvida acaba de inaugurar a 3ª unidade para atendimento TEA. São 50 salas, diversos profissionais e especialidades para acolher os nossos clientes. Onde há inclusão, há vida. Onde há vida, há Apvida.